Oi, gente, meu nome é Lívia, você tá no Believes e faz muito tempo que eu tinha visto essa tag sobre a faculdade e tal, e como me ajudou muito a identificar que realmente eu queria fazer a faculdade de letras, enfim, então eu resolvi responder ela pra vocês. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: qual o seu curso de graduação? Meu curso de graduação é letras, é licenciatura em letras português e inglês, e eu faço na Unip, só que eu faço à distância. Quantos períodos ele tem e em qual você está? Então, meu curso tem 8 períodos. Se eu fizesse só português, seriam 7, se não me engano. Daí eu falei, bom, o que é mais um semestre, né? E eu tô no terceiro período. Só que tem um pedacinho do primeiro período que eu não fiz, porque eu entrei depois. Então eu vou fazer no final do curso esse pedacinho. São acho que 2 ou 3 matérias. Ai, peraí, que sumiu daqui. Por que você escolheu esse curso? Bom, pequena história, né? Quando eu tava no terceiro. Não, quando eu tava no colegial, no ensino médio, né? O meu grande sonho era fazer biologia. Eu queria fazer biologia, eu queria trabalhar com genética. Eu acho que isso até vem da época da ovelha Dolly, sabe? Acho que não é tanto do tempo de vocês, mas eu fiz ensino médio de 2003 até 2005. E esse era meu sonho, eu ia muito bem em biologia e tal. Daí chegou no segundo ano do ensino médio, eu prestei treineiro, né, da USP e da Unicamp, só, porque eu só queria USP e Unicamp, pra biologia, e daí eu percebi que ferrou, né? Tipo, eu sempre fui muito mal em química, química sempre foi o meu pior, assim, meu ponto fraco, e era uma das específicas tal, daí isso foi me desanimando. Daí, durante o terceiro colegial, eu fui me apaixonando ainda mais por língua portuguesa. Eu sempre gostei muito de gramática, a literatura sempre teve presente em mim, mas eu sempre fui muito mais gramática mesmo, sabe? E daí eu tinha uma professora maravilhosa, a professora Daniela. Um beijo se você estiver vendo. Eu lembro que ela fez a gente ler Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues e foi incrível, incrível. E, enfim, daí tudo isso, mais a inspiração de que minha mãe é professora aposentada de português, daí eu decidi prestar para letras. Só que, de novo, eu prestei só para USP, só para Unicamp, porque, besteira da minha cabeça, qualquer hora eu conto melhor isso. E não passei, porque eu não estudei o suficiente, enfim. Porque do mesmo jeito que na biologia tinha a química que me destruía, e para poder passar em letras tinha a específica de geografia, que é meu mal até hoje também. Então não adiantou muito não. Daí a vida foi tomando uns rumos diferentes e sem querer eu acabei passando no vestibular da FATEC para tecnólogo de informática com ênfase em gestão de negócios. Como tipo, eu não estava estudando, eu não estava trabalhando. Era um curso gratuito na minha cidade. Eu fui e fiz, né? Mas não era o que eu queria. E agora que eu tenho a oportunidade de pagar um curso mesmo, eu comecei a repensar algumas coisas na minha vida e vi que letras é o que eu quero, né? Ufa! Deixa eu ajeitar aqui. Eu não sei se esse vídeo vai ter edição não, porque é um dos primeiros que eu tô fazendo e... Enfim, vamos ver a verdade nua e crua, né? Agora a quarta pergunta. Antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Tipo, não cheguei a pesquisar, porque como eu falei, eu tenho minha mãe dentro de casa, que é professora, era, né, professora durante 25 anos, enfim, sei muito bem como que tá o mercado. Eu não quero, apesar de eu estar fazendo licenciatura, eu não quero necessariamente dar aula. Penso em prestar concurso da aula de inglês para a prefeitura, que eu acho que seria algo gostoso, mas tipo, eu não gosto de criança, assim, tenho certa dificuldade. Então, mais com adolescente do que com criança. Só que eu fui professora de informática, eu dava aula para as crianças entre 8 e 12 anos. Essa era uma faixa muito bacana, eles absorvem muito.
Então talvez para essa faixa eu tope. Mas eu quero principalmente essa questão de revisão, sabe? Adoro, 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 adoro. Para isso eu poderia ter feito um bacharelado, só que não tinha um bacharelado EAD. Então acabei escolhendo a licenciatura porque era o que tinha EAD. Tô olhando pra baixo porque tá aqui meu celular, tá? Com todas as perguntas. Então sim, pesquisei, mas pesquisei mais, tipo, com pessoas que eu já conhecia. Como 5. Como foi seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Então, gente, é EAD, né? Então, meu primeiro dia de aula foi o dia que eu escolhi entrar no sistema e fazer minha aula. Mas assim, dica para os calouros eu tenho da outra faculdade que eu fiz. Como era faculdade pública, assim, geralmente tem trote, mas o trote foi super tranquilo. Eles pintaram a gente, mas só quem deixou mesmo. E depois foram fazer pedágio no semáforo, sabe, pra conseguir dinheiro pra beber. Como eu sou extremamente antissocial e não tinha intenção nenhuma de sair com a turma beber, eu fui embora pra casa e foi super de boa. Então, a minha dica é, tipo, não vá muito arrumadinho no primeiro dia, porque pode ser que não role nenhum trote pesado, que eu acho que até é proibido hoje, né? Mas que role de pintar seu rosto, enfim, sempre pode manchar. Não é nada demais, mas eu acho que você não tem que ir muito arrumadinho, não. E tranquilo, né? Eu lembro na outra faculdade, as pessoas com quem eu conversei no primeiro dia de aula foram as pessoas que seguiram a vida comigo mesmo, a vida universitária comigo. 6. Sobre seu TCC, já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Não comecei a fazer, tô ainda no terceiro semestre de 8, é muito cedo pra pensar nisso. Não sei que tema eu pretendo abordar, mas talvez eu vá muito mais pro lado da literatura hoje do que pro lado da gramática. Não pretendo fazer quanto à educação. 7. Você se considera uma boa aluna? Já fui. Hoje não me considero muito boa aluna, não. Eu estudo para conseguir a média, assim, se eu gosto do assunto, beleza, eu vou me esforçar muito, mas eu não sou mais aquela aluna que estuda para tirar 10. Porque isso era uma paranoia louca, louca, louca de quando eu tava no ensino médio. Mas, eu entrego tudo direitinho, entrego tudo sempre nas datas, não tirei vermelho até agora, mas não sou uma excelente aluna, não, sou regular. 8. Você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? Olha, eu tô sim. Eu tinha muito receio por ser Unip, porque a gente ouve muita coisa, né, por aí. Mas ainda mais EAD, gente, é totalmente assim, é você que faz o seu curso. Se eu não quiser assistir nenhuma das aulas, só pegar as respostas dos questionários e só fazer as provas, sabe? Eu posso. Só que, enfim, isso não vai me satisfazer, né? Então tudo depende do quanto eu quero participar de fórum. Spoiler, eu não participo de nenhum. Do quanto eu vou estudar para as provas, do quanto eu quero me esforçar mesmo. Então, eu tô satisfeita porque depende totalmente de mim. Eu não tenho mais paciência para ficar lidando com pessoas, indo na faculdade todo dia, e as pessoas me olharem de cima a baixo porque eu não tô bem vestida e blá. Então, enfim, para mim esse é o curso perfeito. Eu gosto muito das matérias que eu tô fazendo, assim, tem matéria de educação que eu não sou tão fã, por exemplo, estrutura e funcionamento da educação básica, eu tirei 5, era só vou conseguir passar porque tem as notas dos trabalhos, né? Porque a média final é 6. Mas, então eu tirei uma vermelha, não tirei essa. Mas, enfim, tem outras matérias que eu gosto muito. Eu tive matéria de teoria literária, foi incrível. Literatura portuguesa, poesia, foi o máximo. Também tem outras aulas em que o professor não domina nem um pouco o assunto, ele tá só lendo slide, então depende de mim. O que eu tenho feito, eu gosto muito mais de resumir a matéria antes de assistir a aula. Mas isso, se vocês tiverem interesse, depois eu posso fazer um vídeo falando como eu estudo o EAD, né? Mas enfim, tô satisfeita sim. 9. O seu curso tem algum material específico que não tem em outros cursos? Não, né? É só ler, escrever e pronto. Não tem nada demais, não.
10. Na sua faculdade teve trote? Se sim, como foi? A pessoa é tão lerda que não lembra das perguntas que leu antes pra se preparar, né? Mas não teve, eu já respondi antes. 11. Seu curso tem muita matemática? Não, tem zero matemática. Só precisa fazer matemática pra saber quanto você tirou na prova. No outro curso que eu fiz, teve bastante matemática. Inclusive, eu até gostava, estatística, matemática financeira, então eu aprendi muito. Eu tô vindo de dois lados opostos. 12. Geralmente nas faculdades existe o ciclo, a pessoa corrige português das questões, né? Existe o ciclo natural de desistência. A turma começa com 70 alunos e permanece só com 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Então, nessa que eu tô atualmente, não tem muito como medir, porque eu não sei quantas pessoas tem na minha turma. Às vezes pode ter mais de 150, sabe? Porque eu não sei quem é minha turma, assim. Como a gente faz online, a gente não tem tanto essa noção. Na outra faculdade que eu fiz, a gente começou a sala com 40 e nos formamos em 6. Então foi bem pesado mesmo. 13. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Bom, primeira dica é pensar se você gosta realmente desse assunto, sabe? É claro que a gente não vai gostar de todas as matérias que a gente tem, isso é impossível, assim como no trabalho, né? A gente nunca gosta de 100% do que a gente faz. Mas assim, pensa se é isso que você quer. E se é isso que você quer, ignora o que os outros estão falando que você não tem mais idade pra fazer isso. Eu vou fazer 30 anos, eu tô começando uma faculdade agora. Vou me formar depois dos 30. Eu não tô ligando pra isso. E é algo que não tem nada a ver com a minha outra área de formação. Inclusive no curso de letras eu vejo que tem muita gente mais velha, assim, sabe? Então não tenha medo. Mas assim, você tem que gostar de ler. E você tem que ter uma certa noção de gramática, você tem que ter uma noção de literatura. Eu imagino que para o aluno que entra muito cru quanto a isso, ele não vai conseguir entender. Assim, beleza, eu tô tendo uma matéria em morfossintaxe, que a gente tá aprendendo sobre as classes de palavras. É claro que eu sei o que é um artigo, um substantivo, um advérbio, só que a gente tá aprendendo que um advérbio não é só a palavra que acompanha o verbo, ou o verbo que modifica o verbo, enfim. Então a gente aprende uma série de outros detalhes que eu preciso ter uma bagagem anterior. Isso a Unip é legal, eles têm até uns cursos disponíveis para você poder pegar esses pontos que você não tem. Então, assim, tem que gostar de ler? Tem. Por enquanto, ainda não tive que ler nenhum clássico, mas eu tô procurando eles por mim mesma. Porque eu acho que se eu quero entender. Enfim, é sempre o exemplo que eu dou. Se eu quero. Eu amo Bridget Jones, o Diário de Bridget Jones. Meu, eu acho que é minha responsabilidade ler Orgulho e Preconceito pra entender onde que ele foi baseado, sabe? Então, e conseguir contextualizar tudo isso, e enfim. Então, não sei, exemplo meio besta, não sei se fez sentido pra vocês, mas você tem que gostar de ler e você vai ler coisa em português arcaico, você vai ler coisa em galego, enfim, porque faz parte, literatura, a gente começou, a gente veio dali, né? Então, enfim, tem que gostar de ler sim e não pode odiar tanto gramática não, porque a gente vê muito mais a gramática aplicada. Em linguística é muito bacana, porque quebra todos os paradigmas, sabe? De que falar nós vai tá errado. Não tá errado. Tá errado se você for analisar pela gramática normativa, mas hoje isso tem caído muito mais. Preconceito linguístico, enfim. Isso aí. 14. Já ficou em DP? Possui algum método diferente de estudo? Não fiquei em DP nem nessa faculdade nem na anterior. O meu método de estudo sempre é resumo. Assim, eu gosto muito de ler o livro-texto, resumo, depois assisto a aula. Eu estudo através de provas dos anos anteriores, sim. Não acho que isso tá errado, porque eu não vou levar a prova para poder colar. É assim como a gente estuda para vestibular, sabe? A gente entende o método daquela universidade em específico e começa a se preparar para aquilo. Então, esse é meu método de estudo básico. 15. Faça um resumo básico do seu curso para quem tiver interesse em fazê-lo. Acho que eu já fiz ao longo do vídeo, né? Então,
A gente estuda tanto a parte da educação, do porquê ensinar língua portuguesa e língua inglesa, o porquê a escola é da forma que é, quanto a parte da língua portuguesa em si. Eu ainda não comecei a ver a língua inglesa. Então eu tenho tanto a parte de literatura quanto a parte de gramática e linguística. E enfim, é tudo muito interligado, sabe? Ah, e tem, agora eu vou começar uma matéria de análise do discurso, então acho que é bem legal a gente começa a entender um pouco o porquê da colocação das frases, o porquê daquela campanha publicitária ser daquela forma. E enfim, é um curso que a gente lê bastante. A gente aprende sim a ser professor, mas a gente aprende também muito a se comunicar. Eu acho que é muito válido. E, bom, acho que eu já falei o suficiente, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, escreve pra mim, porque eu quero fazer ainda um vídeo sobre os pontos positivos e negativos do EAD, que é algo que eu procurei muito quando eu decidi começar, e contar também como eu escolhi e tal. Mas é isso. Agradeço vocês terem assistido. Espero que eu não tenha falado rápido demais. Sou nova nessas coisas, sou noob. Um beijo e até a próxima.